Fala galera, tudo bom? Aqui é o Lucas e no vídeo de hoje, assim, antes de mais nada, vocês devem ter notado, né? O cenário tá um pouquinho diferente. Tô com um fundo bacana, uma iluminação massa. Eu trabalho numa empresa de marketing, né? Eu conversei com o pessoal daqui, eles deixaram eu usar o estúdio deles. Então, tô aqui com esse estúdio top, várias câmeras. Outra coisa, esse microfone aqui foi uma doação que eu recebi do Kleber Moraes, eu queria agradecer ele aqui no vídeo. Acho que ele deve ter me visto gravando com o celular nos vídeos anteriores, ele se comoveu da minha situação e quis mandar aqui um microfone. Muito obrigado, Kleber. Vai ajudar bastante. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre como foi a produção daquela minha tirinha da Assembleia dos Órgãos. Nessa tirinha eu usei os personagens que são os órgãos, né? Você tem aí o cérebro, você tem o coração e o estômago. Eu vou falar sobre qual foi o processo que eu usei para fazer isso aqui. Tá, então vocês estão vendo aí no vídeo que eu já comecei fazendo a divisão dos quadros, né? Só que antes de separar esses quadros, eu já tinha feito um rascunho no papel, entendeu? Não deu pra ver aí porque eu não fiz no computador. Tem muita gente que faz as tiras com a divisão exata, tipo, todos os quadros são exatamente iguais. São todos quadrados ou todos retângulos. Que é um jeito meio preguiçoso, eu acho, de você distribuir os quadros, entendeu? Eu acho que se você pode variar um pouco, isso é sempre bom, né? Inclusive é um dos princípios do design, né? A variação. Você tem a harmonia e a unidade, né? Que garantem que a tua obra, teu desenho, tua pintura ou tirinha vai ter uma unidade, entendeu? Ela vai parecer coesa. A harmonia e a unidade são dois princípios e você tem a variedade que é o contrário dessas duas. Que é você variar, entendeu? Você não ter sempre a mesma coisa. Você precisa achar o equilíbrio entre essas duas, né? A unidade e a variação. Se tu tem muita unidade, teu trabalho acaba ficando chato, muito repetitivo, é sempre a mesma coisa. Mas se você tem muita variação, ele vira um caos, entendeu? Vira uma bagunça, tu não consegue perceber aquilo como uma coisa só, sacou? Então você precisa ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Na divisão dos quadros, eu penso muito nisso, entendeu? Eu não quero que todos os quadros sejam exatamente iguais. Então eu tento deixar alguns mais largos, alguns mais estreitos, enfim. Essa imagem é quadrada porque eu fiz pensando no Instagram, né? Vocês devem notar que, assim, por mais que os quadros sejam em tamanhos diferentes, essa tirinha ela tá dividida em 6 seções. Cada seção ela tem... A primeira você vai ver que só tem um quadro, né? A segunda tem 2 quadros, um deles um pouco mais estreito. E lá no final você tem uma com 3 quadros. Eu fiz essas sessões pensando no carrossel do Instagram, porque no Instagram eu não coloco a tira inteira, né? Eu divido ela em várias imagens e faço um carrosselzinho. Então cada uma dessas sessões, uma com um quadro, outra com 2 quadros, outra com 3, funcionaria como uma imagem desse carrossel do Instagram. Acho que foi a primeira vez que eu fiz isso, mas eu gostei muito. Acho que ficou legal, assim. No Instagram, sabe, o visual ficou bom. E acho que eu vou fazer isso mais vezes. Depois que eu fiz essa divisão dos quadros, eu vou fazer um rascunho rápido para decidir qual vai ser a composição de cada um dos quadros, entendeu? É um rascunho simples, assim, eu não me preocupo com o detalhe, eu só quero saber onde é que o personagem vai ficar enquadrado, mais ou menos como é que vai estar o cenário, entendeu? Onde eu teria um bolo desenhado, aí eu só fiz um rabiscozinho, entendeu? Só preciso saber onde é que ele vai ficar. Depois dessa parte que eu faço o rascunho das composições, eu já parto pro texto, né? Eu acho que, na maioria das minhas tirinhas, eu fiz o texto escrito à mão, entendeu? Eu escrevia na hora, não usava fonte, porque eu gostava de ter essa aparência personalizada do texto, entendeu? Eu não gostava de ter uma coisa muito padronizada de uma fonte, entendeu? Só que, recentemente, eu percebi que isso estava me tomando tempo demais e como agora eu estou tentando postar com mais frequência, eu achei que seria uma boa eu começar a usar uma fonte, né? Mas eu não ia usar uma fonte qualquer, então eu criei uma fonte minha, com a minha própria letra, né? Inclusive eu acho que eu vou até postar um vídeo depois mostrando como é que foi esse processo. Mas enfim, aí eu estou usando uma fonte minha. Você vê que por enquanto, na tirinha ainda tá uma fonte padrão, assim, do Windows mesmo. Acho que é o Arial que eu estou usando aí. Porque enquanto eu fazia essa tirinha, eu ainda estava fazendo a fonte, entendeu? Então eu só vou mesmo colocar a minha letra bem no finalzinho. Uma coisa que eu fiz nessa tirinha, eu me esforcei bastante para conseguir reproduzir exatamente as expressões faciais que eu imaginei na minha cabeça. Porque essa tirinha, assim como outras que eu faço, ela não é simplesmente uma piada de texto, entendeu? Tu não pode só ler o roteiro da tirinha e achar ela engraçada. É muito importante que as expressões faciais dos personagens, elas sejam
as expressões certas, entendeu? Porque parte da piada tá nas expressões dos personagens. Então foi muito difícil nessa tirinha eu poder passar exatamente as expressões que eu tinha imaginado os personagens na minha cabeça, entendeu? Tipo, essa atitude do cérebro, assim, do tipo... lá vem um coração de novo com essas propostas dele. Tipo, ele sempre vem com essas, entendeu? Mas ao mesmo tempo com uma certa paciência de ouvir ele e tentar fazer o processo direitinho e tal. E o coração lá com aquele sorrisinho dele de tipo... que não sabe do que tá acontecendo, aquela coisa meio cínica, né? Eu precisava passar isso muito bem na tirinha, então eu fiquei muito tempo testando várias expressões pra chegar exatamente na expressão que eu tinha pensado, entendeu? Porque essa tirinha era muito engraçada na minha cabeça, entendeu? Eu precisava que ela conseguisse também ser engraçada no papel. Depois que o rascunho tá pronto, eu gosto de adicionar uma camada de ajuste no Photoshop e deixar todo o rascunho numa coloração azul meio clara assim, para eu poder fazer o traço por cima. Como agora eu tô fazendo as tiras no digital, para quem não sabe, eu costumava fazer elas no papel, né? Eu usava uma caneta nanquim com a ponta pincel. Então eu conseguia fazer variações na linha, entendeu? Ela conseguia fazer ela mais grossa de vez em quando, às vezes mais fina. Eu gosto do visual que o desenho fica, né? Quando fica assim. Uma das coisas que eu não gostava no desenho digital é que eu não conseguia ter muito disso, da variação na grossura da linha, sabe? Por mais que na mesa digitalizadora eu consiga ter vários pontos de pressão, não chega a replicar exatamente o que é um desenho tradicional, né? Então uma coisa que eu tentei fazer foi criar um brush, que na verdade eu não criei, eu usei um brush de base, né? E eu fui ajustando ele até ficar exatamente do jeito que eu queria, entendeu? Então eu levei um tempinho para conseguir o brush que eu uso agora, né, para fazer essas tiras. Ele replica um pouco de como era a minha caneta pincel, que eu desenhava à mão. Não é exatamente a mesma coisa, mas enfim, eu acho que dá um resultado bem legal. Como agora eu estou desenhando no digital, eu tenho a possibilidade de poder desenhar em camadas separadas, né? Porque antes, quando eu desenhava no papel, eu tinha que ter o trabalho de separar o cenário do desenho principal, né? Dos personagens. Isso dava um trabalhinho aí, demorava um tempo para fazer isso. Agora, como eu estava desenhando no computador, eu aproveitei para desenhar o cenário numa camada e os personagens em outra, entendeu? Então eu conseguia ter um controle maior sobre esse tipo de coisa. Na hora de pintar, eu preciso que as coisas sejam separadas, sabe? Porque às vezes eu quero deixar o cenário de uma cor, as linhas do cenário de uma cor e as linhas dos personagens de outra. É muito mais fácil se as camadas estiverem separadas, né? Então depois que que as linhas estão feitas, eu vou partir para pintura, né? A primeira coisa que eu faço é preencher tudo com cor. Eu não me preocupo nessa fase do processo em pintar da cor exata dos personagens ou dos objetos, né? Eu só me preocupo em realmente preencher as coisas com as cores. Então, tipo assim, tanto faz se eu tô pintando o cérebro de verde, o coração de roxo. Eu só preciso mesmo criar a camadinha com os limites da cor daquele objeto. Depois que tudo isso está preenchido, aí sim eu volto em cada camada e vou mudando a cor de cada coisa. Eu vou colocando a cor do cérebro desse bege, né? Eu coloco o coração vermelho, o cenário da cor que seja. E aí sim eu vou decidindo as cores. Eu costumo levar um tempinho para decidir quais vão ser as cores de cada coisa nas tirinhas, porque eu me preocupo muito com a harmonia, entendeu? Eu quero que as coisas, elas encaixem bem, entendeu? Então, vocês vão ver aí que eu fiquei um tempo trocando as cores do fundo das tirinhas, né? Eu tava testando pra ver que combinações ficariam melhor, entendeu? Visualmente. E vocês vão ver que no final, depois de testar bastante, eu acabei chegando na combinação do vermelho, azul e amarelo, que é interessante porque é uma tríade, né? Se você for ver a harmonia das cores no círculo cromático, o vermelho, azul e amarelo, eles harmonizam porque eles são um triângulo exato. Que é uma regra, assim, que é passada para os artistas e que, assim, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa meio arbitrária, que tu não precisa seguir a risca. Mas é interessante porque dessa vez eu não segui a regra, eu tentei ir por intuição e pela intuição eu acabei chegando na regra. O que é bem interessante, né? Que você vê que o negócio realmente faz sentido, essas coisas existem. Tá, depois que as cores já estão decididas, eu vou pra parte da finalização, entendeu? Eu acho que eu sou até meio perfeccionista nesse aspecto, entendeu? Eu podia deixar do jeito que tá, entendeu? Eu podia só
pintar as coisas com as cores que são e deixar por isso mesmo, finalizar. Mas eu gosto de ficar acrescentando coisa. Então, por exemplo, vocês vão ver que nesse fundo azul aí, na parede onde o cérebro está mostrando a telinha do bolo, é uma parede azul. Só que eu achei um azul tão chato assim, sabe? Porque o cérebro tá lá sentado e o fundo é todo azul. Eu senti que precisava de alguma coisa, então eu meio que coloquei listras ali, sacou? Uma listra mais escura, outra mais clara. É tudo azul, mas tem pequenas variações e você vê que deixa mais interessante, sabe? Por mais que seja uma coisa muito sutil. Eu gosto dessas coisas. E também acrescento alguns efeitos de iluminação, né? Eu acrescento umas sombras nos lugares bem pontuais e umas luzes também. Aí na parte da cozinha eu achei que seria interessante deixar a janela um pouco mais clara, como se ela tivesse, enfim, iluminando a mesa e tudo ali na parte da cozinha. Também gosto de colorir alguns traços, né? Algumas linhas, eu não deixo todas pretas. Enfim, eu acho que é um detalhe assim que deixa o desenho mais interessante, né? A parte de esconder o Rex eu sempre faço no final do processo, sabe? Porque eu percebi que eu esqueço fácil de esconder o Rex, né? Em várias tirinhas que eu fiz, eu sempre... Muitas vezes eu acabo esquecendo de fazer. Eu fico pensando muito no desenho, no roteiro, nessas coisas, eu acabo esquecendo de esconder o Rex. Então, sempre que eu termino a tirinha, aí sim eu decido onde é que eu escondo o Rex. Então, ainda assim eu acabo esquecendo de vez em quando, mas geralmente eu lembro. Eu já tenho a tira toda pronta, com todas as cores, todos os efeitos ali. Eu olho a tirinha e eu penso, tá, onde é que ficaria legal esconder esse cara? Entendeu? Eu tento ver onde é que seria o ponto na tirinha que ele ficaria mais camuflado, e aí eu coloco ele ali, entendeu? Geralmente esse processo que eu faço. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Eu pretendo fazer mais vídeos desse estilo, agora que eu tenho esse estúdio top. Vou falar um pouco sobre o processo da produção das outras tirinhas que eu fiz, né? Sempre que eu faço eu tô gravando, então eu tenho vários vídeos aqui pra comentar. É isso aí, vocês vão ver meu rosto com muita frequência por aqui. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.